A paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Novamente, mais uma aula bíblica, mais uma semana, mais um estudo, onde teremos nessa aula o tema A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Deturpação significa desfigurar, estragar, corromper, tornar feio. Então, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, ou seja, desfigurando, estragando, tirando a verdadeira doutrina bíblica sobre o pecado. O pecado que entrou no mundo e estraga o ser humano, a humanidade. A leitura bíblica em classe que nós temos como base para tratar sobre esse tema se encontra em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20. Assim diz a palavra de Deus. Capítulo 3 de Romanos, versículo do 9 ao 20. Diz assim: Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua trata enganosamente, peçonha de ásperes está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Palavra de Deus como leitura para tratar a respeito desse tema, onde a própria leitura vai tratar sobre essa questão da deturpação, do corrompimento, da corrupção que o gênero humano está vivenciou e está vivenciando. Bem óbvio. O texto áureo diz assim: Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, nenhum ser humano ele pode ser justificado, ele pode estar inocentado, a não ser que seja através de Jesus. Não é pelas obras da lei, não é pelas obras de ações de caridade que ele vai ser justificável diante de Deus, é através de Jesus. É o texto áureo trata sobre essa abordagem, Romanos 3 e 20. A verdade prática diz: o pecado de Adão arruinou toda a humanidade. O pecado de Adão, lá no Éden, no princípio da humanidade, arruinou toda a humanidade. Ou seja, o pecado de Adão lá no Éden colocou a humanidade, toda ela em uma mesma condição. Que condição é essa? A condição de morte, a condição de pecado, a condição de sentença eterna, a condição de ser condenado. Então, toda a humanidade, a partir lá do primeiro homem, passou a ter essa sentença sobre a sua vida. E só quem livra ele ou ela dessa sentença é o Senhor Jesus. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Então, a humanidade ela se corrompeu
ela perdeu a sua perfeição a partir do pecado de Adão, lá no Éden, quando o pecado entra no mundo. Então, a partir de Adão, o que não tinha passou a ter. Aonde não existia morte, passou a existir morte. Aonde não existia doença, passou a existir doença. Aonde não existia envelhecimento, passou a existir o envelhecimento. Aonde não tinha um mal presente na humanidade, passou a humanidade agora a ter um mal presente diariamente. Então vejamos que a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, a humanidade está não inocente diante de Deus, porque existe o conhecimento, existe a lei que Deus deu para justamente mostrar o que é o pecado. Alguém pode dizer, eu não sei o que é o pecado, mas a própria consciência já mostra que é pecado. Já diz para o ser humano que é pecado. Que não pode, que não deve, que não pode fazer, que não pode ir, que não pode dizer, e aí sucessivamente. Então nós temos, a partir desse tema, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, ou seja, essa doutrina bíblica que é tão fundamental, o ser humano passar a ter ela em mente, o ser humano está banalizando, está ignorando essa doutrina, está ignorando o poder do pecado. E enquanto isso, pessoas e pessoas e pessoas e multidões estão indo ao inferno pelo fato de não ter sido convicto, conscientizado, convencido do poder e da condenação que o pecado leva ao ser humano. E parte deste mundo para o outro sem a salvação em Cristo Jesus, passando assim a sofrer eternamente durante toda uma eternidade, sofrendo o tormento eterno. Então, nessa aula, passaremos a compreendermos e detalharmos esse assunto, onde teremos aí o passo a passo. Então, nós temos aí, no tópico número 1, primeiro ponto a tratarmos será o ensino bíblico da natureza pecaminosa, ou seja, o que realmente a Bíblia Sagrada ensina a respeito da doutrina do pecado, desse estudo, desse ensinamento, desse tema do pecado. Então, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Então, veremos o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Subtópico 1, a gente vamos ver aí a definição de pecado. Enquanto o ser humano está se perdendo sem saber o que é pecado, ele está pecando mesmo sem saber o seu devido significado. Então vejamos a definição de pecado. No hebraico, ou seja, no Antigo Testamento, onde foi originalmente escrito, a maior parte do Antigo Testamento, no hebraico, a palavra pecado vem da origem da palavra shatar, que significa justamente errar o alvo. Então, quando o ser humano peca, quando a humanidade peca, ela passa a errar o alvo. E que alvo é este? Ela passa a desobedecer aquilo que Deus disse que deveria se obedecer. Ela passa a fazer o que justamente Deus disse que não poderia fazer. Então, shatar, para a palavra pecado, que significa errar o alvo. No grego, que é justamente o Novo Testamento, a palavra pecado é amartia. No grego, a palavra pecado é amartia, que significa justamente aí com essa conotação também de errar o alvo. Sendo que no grego é erro moral. Erro
moral. E se a gente analisarmos a leitura, não vou repetir para não alterar o tempo, se analisarmos a leitura Romanos 3, 9 ao 20, veremos justamente o erro moral que o ser humano comete. E esse erro moral é justamente o pecado em cena. É justamente o pecado em prática. Ou seja, errando o alvo. Ou seja, um erro moral. Para compreendermos melhor, o apóstolo Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: recebendo o galardão da injustiça. Então é um erro moral receber o galardão, a recompensa da injustiça. Você receber pelo que é justo, ok, maravilha. Mas receber uma recompensa injusta, sendo recompensado, premiado injustamente, isso não é moral. Isso é um erro moral. Então, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, erro moral. Tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, ou seja, de errar o alvo, de desagradar a Deus, não cessando, não parando, tem prazer no pecado, tem prazer em praticar o pecado. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Olha só. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então, aqui é o erro moral. Aqui é justamente o errar o alvo. A humanidade se apegando à avareza, a humanidade se apegando ao engano, se apegando à injustiça. A humanidade se corrompendo cada vez mais, se desfigurando cada vez mais. E isto é obra do pecado. É o pecado que torna o ser humano escravo ao ponto de fazer justamente os prazeres que desagradam a Deus, que rompe a vontade de Deus. Então o pecado ele afasta o homem de Deus. Então o pecado significa errar o alvo, significa erro moral. Onde o ser humano fala mentira, onde o ser humano fala engano, onde o ser humano tem o coração cheio de avareza, cheio de adultério, onde o ser humano vive no pecado, vive desagradando a Deus, ou seja, errando algo. Errando algo. Então o pecado afasta o homem de Deus. Afasta o homem de Deus. Separa o homem de Deus. É exatamente Isaías 59, versículo 2. Diz que o pecado faz a separação entre nós e Deus. Então, uma vez que o ser humano está afastado, separado de Deus, o ser humano está como um barco à deriva. Um barco que não tem rumo. Um barco que, para onde o vento dá, ele é açoitado. Um barco que não está seguindo o caminho certo, ao destino certo. Então, o ser humano afastado de Deus, separado de Deus, que justamente o que faz essa separação é o pecado. Então, o ser humano vive a vento e poupa, nos seus próprios prazeres, nos seus próprios vícios, nos seus próprios deleites, nas suas próprias mazelas. O ser humano vive com o seu próprio intento, sem dar conta a ninguém, enquanto é preciso dar conta a Deus, prestar conta a Deus, enquanto isso ele está vivendo na tolice de fazer o que quer,
como que no final de tudo, tudo findaria bem. É o erro da humanidade. É o erro da humanidade. Então o pecado afasta o ser humano de Deus, o homem de Deus. Além de afastar o homem de Deus, a consequência é essa, fazendo-o pecar contra o próximo, contra o seu semelhante, contra o seu próximo. Aquele a qual ele deve amar, ele está odiando. A qual ele deve abençoar, ele está amaldiçoando. A qual ele deve fazer o bem, ele está fazendo o mal. Então, ele, além de se separar de Deus, a consequência absoluta é esta. Porque o pecado faz isso. O ser humano pecar contra o seu próximo. Porque aí ele vai se preocupar consigo mesmo. E não importa o semelhante. Então, bem taxativo aqui, o pecado, que é errar algo, o seu significado, que é um erro moral. O ser humano ele vai desonrar a Deus e ao seu semelhante. E, ao mesmo tempo, ele vai contrair para si mesmo a destruição. Interessante. Provérbios, capítulo número 8, versículo 34 ou 35, está escrito assim que o pecado, né, o que peca, violenta a sua própria alma. Então, o ser humano, ele, quando peca, ele erra o algo. Esse algo é porque ele está afrontando a Deus, se separando de Deus, se distanciando de Deus. E, como consequência, ele atinge o seu próximo. Que, ao mesmo tempo, ele está também atingindo a si mesmo, violentando a sua própria alma, seu próprio corpo, sua própria vida. Porque, no final de tudo, se ele acabar nessa situação, ele tem um destino trágico, que é o inferno ou o lago de fogo, para ele viver eternamente. Então ele se omite a fazer o bem. É o pecado. O pecado é um erro moral que desonra a Deus, seu próximo e a si mesmo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então veja bem que o pecado ele está sutilmente dominando o ser humano, dominando a raça humana, levando eles a desonrarem a Deus, levando eles a aborrecerem, a odiarem o seu semelhante, e ao mesmo tempo, eles tendo a oportunidade de fazerem o bem, negando de fazer esse bem. E, consequentemente, está ali, como diz a própria Bíblia, Tiago 4,17, cometendo pecado, porque ele está se omitindo. Se omitindo. Então, o pecado é esse erro, é esse errar o algo. Deus não fez o ser humano, Deus não formou o ser humano, não criou o ser humano, não deu esse privilégio ao ser humano para que o ser humano pudesse agora ser essa malignidade, ser esse carrasco, esse tirano, ser esse ser humano cruel. Não. Deus não criou o ser humano para isso. Mas Deus criou, formou o ser humano para ele ser bom, benéfico. Efésios capítulo 2, versículo número 10, a Bíblia diz que Deus nos criou desde o princípio da humanidade para que nós andássemos nas boas obras, para que nós vivêssemos cotidianamente praticando as boas obras, vivendo as boas obras, fazendo as boas obras, praticando elas cotidianamente. Enquanto isso, podemos vermos ao contrário. Então, não foi assim o projeto de Deus. E por que isso acontece? Por causa que o ser humano trouxe essa maledicência, trouxe esse mal,
aonde não existia. E como ele trouxe esse mal? Consequentemente, através da desobediência, desobedecendo a Deus. Quando Deus promete, quando Deus dá o Éden, dá a terra, para ele viver, e ele desobedece a Deus, comendo do fruto que Deus proibiu que não comesse. Então, essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Então, o homem transgrediu a ordem de Deus, desobedeceu a ordem de Deus lá no Éden, Adão e Eva. E agora, com essa desobediência, trouxe toda essa tragédia para a humanidade desfrutar do mal. Outrora não existia. Então, o único remédio para que o ser humano possa tornar a ter aquele projeto dado por Deus, voltar a viver aquele projeto dado por Deus, é através de Jesus, o nosso Salvador amado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Provando a palavra de Deus aqui, que o ato de Jesus ter vindo ao mundo, Jesus estava sendo agora a real representação de Deus, de como o ser humano que se separou de Deus a partir do Éden, a partir da entrada do pecado. Então, através de Jesus vindo a este mundo, então o ser humano que estava afastado de Deus pudesse se reconciliar, pudesse se conectar novamente com Deus. E Deus deu esse privilégio para toda a humanidade. Subtópico 2, nós temos a universalidade do pecado. O pecado, como alguns ensinam, atingiu só Adão e Eva. Não, o pecado atingiu a universalidade. Foi abrangente, atingiu abrangentemente. Não ficou só em Adão e Eva. Ficou agora com a humanidade. A humanidade toda passou a receber toda a carga, todo o jugo, todo o poder, toda a natureza que Adão e Eva contraiu. Então, a partir deles, foi que entrou essa natureza pecaminosa. É que entrou o pecado no mundo. E a partir deles é que originou a humanidade. E, consequentemente, a humanidade já nasce com essa natureza. Já nasce com essa inclinação. Já nasce com esse intento para o pecado. Esse inclino para o pecado. É justamente Romanos capítulo 8 vai tratar sobre esse inclinamento. Então o ser humano ele precisa de Jesus justamente para ele poder ter o poder de se inclinar não para o pecado, não para a natureza terrena, a natureza carnal, não para o pecado, mas sim para a palavra de Deus, para a justiça de Deus, para a santidade de Deus, para as coisas de cima, para as coisas do céu. Então só Jesus consegue fazer o ser humano ter esse inclinamento, de poder se voltar, de poder tornar para Deus, de receber essa originalidade a qual Deus criou o ser humano, de poder ter uma vida perfeita, santa e agradável diante de Deus. Então, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado e perfeito. Perceba bem, o ser humano ele foi criado em estado de inocência, ou seja, inocente. Inocente.
Adão e Eva, antes de pecarem, eles eram puros, perfeitos e inocentes. Inocentes porque não tinham culpas. Não tinham culpas. E se não tem culpas, consequentemente, é inocente. Por exemplo, uma criança que vai a um batismo. Uma criança não pode ir a um batismo, porque o batismo significa arrependimento de pecado, ou seja, se arrepender de suas culpas, se arrepender de seus erros. Então, se uma criança vai a um batismo, ela está se arrependendo de que se ela não tem mácula, culpa, erro, ela é inocente. As crianças são puras e inocentes diante de Deus. As crianças são perfeitas diante de Deus. As crianças têm, Jesus declarou nos evangelhos, que o reino dos céus pertence às crianças. Por quê? Porque elas são inocentes, elas são puras, elas são perfeitas, elas estão realmente não com a natureza pecaminosa em evidência, ou seja, elas ainda não sabem discernir entre o bem e o mal. Elas não sabem exatamente fazer a distinção. Então, o ser humano ele foi criado em estado de inocência, em estado de sem pecado. Deus não fez Adão e Eva já com o pecado. Não. Fez eles sem pecados. Fez eles inocentes. E Deus não errou em fazer Adão e Eva. Mas Deus fez eles perfeitos. Quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus não errou ao criá-los. Deus criou exatamente, perfeitamente. A visão deles era boas, a audição, tudo. Os órgãos dos sentidos, seu corpo, toda a sua anatomia, toda a sua estrutura, tudo perfeitos. Mas uma vez que eles pecam, eles perdem essa perfeição, porque pecaram. E porque pecaram, agora já não são mais inocentes, mas são culpados. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, está escrito assim: Eis aqui o que tão somente achei. Salomão dizendo assim, que Deus fez ao homem reto, ou seja, puro, inocente, perfeito, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Deus fez o homem perfeito, mas de repente o homem procurou muitas artimanhas, astúcias, muitas agregar outras coisas. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles não precisavam comer do fruto. Porque Deus proibiu um fruto. Não proibiu os frutos. Deus disse, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim do Éden, não comerás dela, mas de todas as outras pode comer livremente. Mas eles comeram justamente de todas, provavelmente, mas também ainda agregaram a que Deus proibiu. Foi aí onde entrou o que não deveria entrar no mundo. O pecado, o erro, o errar o alvo. Então, o homem criado inocente, sem pecado e perfeito, agora já não é mais inocente, sem pecado e perfeito. Por quê? Porque recebeu a mácula, recebeu a culpa, recebeu a condenação, recebeu o erro, errou o alvo. Então Deus fez o ser humano com esse estado de perfeição, de pureza, de inocência, sem pecado.
Só que o homem perdeu esse estado, por quê? Porque Deus, além de ter dado ao homem toda essa perfeição, deu para esse homem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Diferente de um controle remoto, que você controla o que vai acessar, o que vai assistir, o que etc. Diferente. Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, ou seja, com a capacidade total de ele poder escolher o que quiser. Deus disse para Adão e Eva, olha, não coma daquele fruto. Eles sabiam que não podiam comer daquela árvore. Eles sabiam. Mas eles comeram. Por que comeram? Porque eles tinham livre-arbítrio. Porque o ser humano erra. Primeiro, porque o pecado leva ele a errar. E segundo, porque ele tem a capacidade de escolha. E ele também tem esse inclinamento. Ele faz por onde? Porque o ser humano vai para um bar, vai para uma prostituição, vai para uma droga, vai para um vício, vai para... Porque o ser humano, por quê? Porque ele tem a livre escolha. Ele não é um robô, porque se ele fosse um robô, a gente controlávamos, a gente impedíamos. Mas a questão é, ele tem vontade própria. Ele tem vontade própria. Ele tem suas próprias escolhas, seus próprios desejos, seus próprios inclinamentos. Ele tem as suas próprias tendências. Então, o ser humano criado em inocência e sem pecado e perfeito, mas também ele tinha esse livre-arbítrio que estava agora à sua disposição. Então, eles erraram, lógico, porque o livre-arbítrio, eles tinham. Eles tinham livre-arbítrio. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus disse assim, olha o que Deus disse. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim, ou seja, de todas as árvores que tiverem no jardim, comerás livremente. Pode comer. Aí no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis, Deus diz, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu o livre-arbítrio para eles, assim como você também tem o livre-arbítrio. Mas Deus deixou claro, não coma, mas se comer, você vai morrer. Se Adão e Eva não tivessem comido, não tivessem transgredido, desobedecido, eles ainda estariam na terra. Eles ainda estariam vivos. Por quê? Porque eles foram feitos eternos. Eles foram feitos para viver para sempre aqui na terra. Eles não foram feitos para viverem com até 100 anos. Não. Eles foram feitos para viver eternamente. Mas por que eles não viveram eternamente? Justamente porque eles erraram algo. Eles pecaram. Eles estragaram o projeto. Desfiguraram, deturparam a doutrina do pecado. Quiseram experimentar o que não era para experimentar. Adão, ele viveu, a Bíblia Sagrada diz, se não me foge da memória, 930 anos. E morreu. Por que morreu? Porque pecou. Uma vez que pecou, a eternidade ele perdeu. Uma vez que ele pecou, juntamente com Eva, a saúde eles perderam. Por isso que eles morreram, porque a saúde faltou.
E o ser humano morre porque a saúde vai se acabando. O coração começa a desacelerar. A respiração começa a perder. A visão, a audição, a fala, as forças começa. É a saúde que vai embora. 930 anos viveu Adão e morreu. E cada vez mais que o pecado foi tomando conta da humanidade, mais a humanidade foi perdendo a longevidade. A vida duradoura. O homem que sobreviveu aqui na Terra, o mais velho de toda a humanidade que já pisou nessa terra, foi um homem chamado Matusalém. Gênesis capítulo 5, versículo 27, se não me escapa da memória, diz que a palavra de Deus diz que ele viveu Matusalém 969 anos e morreu. Então o pecado foi aumentando, o pecado foi tomando proporção, foi campeando a humanidade, foi norteando a humanidade, foi dominando a humanidade, e a humanidade foi perdendo a longevidade, a vida longa, a vida duradoura. E hoje a humanidade, muitos, raramente estão chegando a 100 anos. Raramente estão chegando a 80, 70 anos. Capítulo número 6 de Gênesis, versículo número 3. A vida humana foi reduzida. Deus reduz justamente por causa do pecado, porque o pecado foi tomando conta da humanidade. E daí vem o dilúvio, e justamente o dilúvio veio porque a humanidade estava mais voltada ao pecado do que se voltando para Deus. E Deus diz lá, a duração da vida humana, da vida do homem, da vida do ser humano será de 120 anos. Gênesis capítulo 6, versículo 20. Mas por que isso? Porque o coração do homem é má continuamente, é só mal continuamente, é só pensando no mal continuamente, é só pensando em pecado deliberadamente. Salmo 90, versículo número 7, mais ou menos. Aproximadamente, a Bíblia vai dizer que a duração da vida humana é de 70 anos. E se alguns passar pela sua robustez, pelo seu vigor, chegar a 80, o máximo dele é fadiga e canseira. Imagina uma pessoa chegando a 70, 80 anos, então é fadiga e canseira. É dando trabalho, porque a velhice chegou. Poderá alguém estar com um vigor, mas não é lá essas coisas. E tudo isso porque existe? Porque o pecado entrou no mundo. Então o ser humano quando vive no pecado, o ser humano quando vive nesse mal do pecado, segundo o pecado, então o ser humano ele está cada vez mais desacelerando a sua vida, matando o seu corpo e condenando a sua alma. Então vejamos que Deus deu livre-arbítrio e disse, não coma. E o homem escolheu comer, a mulher escolheu comer. Porque primeiro quem comeu foi a Eva. E na sequência passa para Adão. Logicamente Eva é enganada pelo diabo. Através da serpente. Eva come, passa para Adão e aí entrou o mal no mundo. Não foi Deus que instalou o mal no mundo. Não. Não. Quem instalou o mal no mundo foi o homem. Foi o homem que trouxe esse mal para o mundo. Foi o homem.
Porém, o primeiro homem escolheu, Deus deu o livre-arbítrio. Olha, tá aí. A decisão é sua, não faça. Não coma, não toque. Não desfrute daquela árvore. Pode comer das outras. Pode comer de todas elas aí, menos essa, menos desta. Mas o homem preferiu. Mas Deus disse antes, não coma. Eles tinham um mandamento de Deus, um mandamento para obedecer. Não coma da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma. Não coma. E hoje são vários mandamentos. Eles estavam com um, não conseguiram cumprir. E hoje são vários. Aonde se torna mais difícil. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus diz, através de Moisés, para o povo. Moisés avisa o povo que eu proponho diante deles a bênção e a maldição, a vida e a morte. Manda eles escolherem a vida, para que vivam eles e a sua descendência. Mas na humanidade, as pessoas escolhem, ao invés do bem, escolhem o mal. Ao invés da vida, estão escolhendo a morte. Como? Através de suas ações, de suas práticas, de suas condutas. Por quê? Porque não são coerentes à vontade de Deus. Não estão conforme à vontade de Deus. Estão justamente contrário ao que Deus estabeleceu. Deus diz, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Quando a gente analisamos lá, é Deus dizendo, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Não adultere, não cobice, não seja um falso testemunho, não desonre nem pai nem mãe, não faça outros deuses, não se curve a imagem de escultura, não faça imagem de escultura, e é o que mais as pessoas fazem. Ame ao seu próximo como a si mesmo, não cobice nada de ninguém. E é o que mais as pessoas fazem, não furte. E é o que mais as pessoas fazem. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus. Com o livre-arbítrio que ele tinha e a sua queda, a sua tragédia, corrompeu toda a humanidade. A escolha de Adão e Eva em comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Gênesis, capítulo número 2, versículo 17. O simples fato deles desobedecerem corrompeu toda a humanidade. Toda. Poderia ter sido só eles quem pagarem pelo o pecado que eles comeram, mas não. A humanidade foi comprometida através de Adão e Eva. É como um filho que faz o erro e quem paga é os pais, é a família. A mesma coisa. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 19, vai falar sobre essa questão do o que comprometeu a humanidade. Aonde Deus, do 9 ao 19, Deus vai chegar e vai tratar com Adão e Eva. E vai sentenciar a serpente, vai sentenciar a Eva e vai sentenciar Adão. Ou seja, todos pagaram. Todos pagaram. Em Romanos capítulo número 5, versículo 12, está escrito sobre a questão que, assim como o pecado entrou no mundo por um homem, assim também este passou a todos os homens, e esses agora foram acometidos com a morte, porque todos pecaram. Então, apesar de corrompida pelo pecado, a natureza pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Então, o ser humano perdeu aquele projeto maravilhoso criado por Deus lá no Éden, de viver uma vida perfeita, de viver uma vida santa, de viver uma vida justa, sem pecado. Então, essa vida agora só é possível através de uma aceitação a Jesus Cristo, porque é o único remédio para o pecado. O pecado trouxe condenação, Jesus Cristo trouxe salvação.
pecado levou o homem para longe de Deus. Jesus Cristo leva o homem para perto de Deus, dando perdão. Romanos 3:24 diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, que é Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, é somente através de Jesus que o ser humano recebe essa regeneração, recebe essa salvação, esse perdão. Porque o pecado precisa ser removido da vida do ser humano. O ser humano precisa deixar de errar o alvo. Então, o ser humano precisa deixar a vida de pecado. E só quem pode dar esse poder para o ser humano deixar a vida de pecado é o Senhor Jesus. Uma mulher iria ser apedrejada, a mulher adúltera, flagrada, e a lei ordenava que ela fosse apedrejada, sendo que Jesus entra em cena, porque os acusadores queriam agora intimidar e tentar Jesus, leva a mulher até Jesus, Jesus chega lá, liberta a mulher, salva a mulher, fazendo ele se conscientizar. Como? Se ninguém tiver pecado, pode aplicar a lei nessa mulher. Pode jogar pedra contra ela. E aqueles que queriam apedrejar aquela mulher, todos eles tinham pecados. E deixaram a mulher sozinha com Jesus. Jesus, quando está diante da mulher, Jesus diz: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? João capítulo 8, versículo 10, versículo 11. A mulher responde: ninguém, Senhor. Jesus diz para ela: nem eu também te condeno. Olha o que Jesus diz, versículo 11. Vai e não peques mais. Então é só Jesus que dá o poder ao ser humano de não viver uma vida de pecado. Às vezes o ser humano diz: eu bebo até o dia que eu quiser. Eu estou nessa vida até o dia que eu quiser. No dia que eu quiser eu deixo. Mas não é. O pecado já tem levado a muitos à sepultura. E justamente estes, por causa do álcool, por causa do fumo, por causa do crime, por causa da droga e por causa de muitos e muitos outros erros que justamente é derivado do pecado. Pecado faz o ser humano errar o alvo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:17, bem conhecido dos irmãos da igreja, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, vai passar através de Cristo viver uma vida nova. Que vida nova? Uma vida agora, não agora atrelada ao pecado, na prática do pecado, nos deleites do pecado, nos prazeres do pecado, na vida carnal, na vida inclinada à natureza pecaminosa, mas vai viver uma vida agora segundo a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Subtópico número 3, a corrupção total. Estamos tratando sobre a questão do ensino bíblico da natureza pecaminosa, ou seja, existe uma natureza pecaminosa. Existe um inclinamento que o ser humano tem dentro dele. E esse inclinamento se aflora, nasce, a partir do momento que ele começa a existir sobre essa terra. E a ter agora uma vida após uma criancice, né? Após sair da infância, né? Do berçário, etc., deixando de ser criança, então passa agora a ser uma pecadora, um pecador original. Então o ser humano, ele sobre essa natureza pecaminosa, então agora estamos tratando sobre a questão a corrupção total, ou seja, toda a raça humana.
a universalidade do pecado. O pecado atingiu a raça humana, não foi só um, atingiu a raça humana. E agora a corrupção total, ou seja, o pecado atingiu não só o corpo, mas também a alma e o espírito. Então, corrupção total que o pecado corrompeu. Corrupção total é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Então, a corrupção total que o pecado corrompeu o que? A mente humana, corrompeu a moral humana e a espiritualidade humana. A espiritualidade humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Então, a corrupção total é porque corrompeu a mente, a cabeça, o cérebro, corrompeu o modo de pensar, de agir, de falar, etc. Corrompeu o estado de corrupção mental, moral, ou seja, relativo à prática, né, os costumes, a conduta, e principalmente o espiritual, ou seja, o ser humano está desagradando e desonrando a Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a natureza e que toda e viu o Senhor que a humanidade, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Deus, quando decidiu destruir a humanidade através das águas do dilúvio, chuvas abundantes, copiosas, durante 40 dias e 40 noites, foi porque ele viu que a humanidade, ele viu que a humanidade, que a maldade do homem se multiplicara, ou seja, tinha se alastrado sobre a terra e que toda a imaginação, pensamento mental, dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, só pensava no mal. Só pensava em pecar. Só pensava nos deleites e não em agradar a Deus. Então Deus decidiu, então, por este motivo. Romanos 5,19 diz assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem, quem? Adão e Eva, muitos foram feitos pecadores, através de quem? Adão e Eva. Assim pela obediência de um, quem é? Quem? Jesus. Pela obediência de Jesus. Assim, pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Então, Adão e Eva, 5,19 aqui de Romanos, Adão e Eva, com o seu ato de desobediência, tornou a humanidade pecadoras. Tornou a humanidade condenáveis. Tornou a humanidade favorável ao inferno. Aí vem Jesus do céu à terra, e através da obediência de Jesus, 5,19 aqui de Romanos, está tratando sobre isso. Através da obediência de Jesus, Jesus fez os que eram culpados, fez eles agora inculpáveis. Tornou eles agora sem culpa. Ou seja, tornou eles justificados. Porque Jesus justificou, porque estes se voltaram para Deus através de Jesus. E Jesus é o único meio que leva o ser humano agora a ser apresentado diante de Deus como justos, como puros, como inocentes, como absorvidos da condenação. É só Jesus.
João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus essa bênção de Deus para nossas vidas. Dessa forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada por Jesus. Então, o ser humano não compra a salvação, mas ele adquire essa salvação através de Jesus. Crendo nele, sendo obediente a ele, seguindo a ele fielmente. Ele adquire essa salvação gratuitamente. Então, nós passamos aí para o tópico número 2. Passaremos aí para o tópico número 2. Sobre a questão, rapidinho aí, sobre a questão aí dando continuidade. No tópico 2 nós teremos aí as teologias modernas. As teologias modernas. Essas teologias modernas, que é justamente a questão da deturpação da doutrina bíblica do pecado, ou seja, querendo alegarem que o pecado não é verdadeiramente a causa do problema. Enquanto isto é uma sutileza que tem levado a sociedade e a muitos a entrarem enveredando por esse caminho sem volta. Então, as teologias modernas. A teologia moderna, temos aí 3 citadas aqui com definições para nós abordarmos. Então, nós temos aí 3. A primeira é o pecado social. As teologias modernas, ou seja, os estudos modernos a respeito de Deus querendo tirar Deus de cena. Então, a teologia do pecado social, ou seja, a primeira teologia aí moderna é a teologia do pecado social. O que significa essa questão do pecado social? A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, em 1968, na Colômbia. E Puebla, em 1979, no México, que essa tese defendia que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Não, o pecado não se constrói através disso. Então, isso é uma teologia moderna, que o pecado se constrói através da pobreza, a injustiça e a desigualdade. Não, não se constrói através disso. Então, dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. Ou seja, essa tese aborda que para tratar o pecado é preciso tratar o quê? A pobreza, a injustiça e a desigualdade. Tratando disso, então, está tratando sobre o pecado. Não, não é. Não significa isso. Por quê? Porque o pecado a que eles alegam, nas teologias modernas aí do pecado social, é que o pecado ele não se restringe ao espiritual. Ele não está limitado ao espiritual. Ele está limitado ao social, relacionado à pobreza, relacionado à injustiça, relacionado à desigualdade. Tudo isso, a pobreza, tudo isso, a injustiça e a desigualdade, são ocorrências justamente do pecado. São oriundos justamente do pecado. Enquanto isso, eles estão dizendo aqui em relação a isso, que não tem a ver com o pecado, não tem a ver com o espiritual, não tem a ver com Deus. Sendo preciso tratar as questões sociais. Então, o pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Ou seja, é como que não fosse um problema que deriva e está agora em todo ser humano.
Então é preciso aqui, na tese deles, da teologia do pecado social, que o pecado deixa de ser tratado no nível da moral, ou seja, da conduta do ser humano, né, da postura do ser humano, da moral do ser humano, e passa a ser considerado no nível econômico e social, ou seja, resolvendo o econômico é como se fosse uma plataforma de governo, que a plataforma de governo tem a ver com isso, sim, mas não é a solução. Então, e passa agora a ser considerado no nível econômico e social. Então, a mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, mas para o pecado social, estrutura, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Ou seja, é como que o pecador não precisa fazer mais nada. É só o governo que vai lá e resolver a questão econômica, a questão social e etc. Não. A humanidade ela vai estar bem quando for tratada sobre a individualidade, sobre o ser humano no seu integral. Quando muda o ser humano, então aquele ser humano que é mudado, que é a partir de aceitação a Cristo, então agora vai mudar a sociedade. A sociedade só muda se o ser humano for mudado. Não é se tiver um político, não é se tiver um gestor, um executivo. Não. Mas se o ser humano for mudado, e quem muda o ser humano é Deus, é o Senhor Jesus, então a sociedade muda. Imagina uma pessoa que é assassina de aluguel, por exemplo, matador de aluguel. Então, se ele se converte a Cristo, quem é que mudou ele? Foi o governo? Não, quem mudou ele foi Jesus. Não foi a cadeia. Quem mudou ele foi Jesus. Então, ele passou agora de assassino para agora ser um homem de Deus. E deixou aquela prática que era a oriunda do pecado. Então, deixa de se enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões de ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Não é. Na teologia do pecado social, acontece isso. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado, mas não é. Resolver questões sociais não é resolver o problema do pecado. Porque o problema do pecado é interno, não é externo. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Ou seja, enquanto estão dizendo que o problema do pecado é resolvido quando se resolve o social, então isso se torna literalmente antagônico ao que a Bíblia diz sobre o pecado. Antagônico. É antagônico. Contrário. A segunda teologia é a teologia da libertação. Essa teologia da libertação, que é a teologia da libertação, tem sua afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Um dos fundadores do socialismo e responsável pela teoria do comunismo. Esse filósofo e socialista alemão, 1818, 1833, era um economista, jornalista, sociólogo, teórico político, um homem de grande influência, porém com uma mente que verdadeiramente é contrário aos princípios bíblicos, aonde tem uma linha de governo que é levada e dirigida e executada por muitos em países afora e no nosso também, infelizmente. Então, sua teologia, a teologia da libertação, essa teoria
busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico, ou seja, a respeito sobre Deus, não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado. Completamente antagônico, completamente antibíblico. Ele aqui. Esses dois que abordam e defenderam, que instalaram as teorias de Karl Marx, em dizer que o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o ser humano do pecado, enquanto a Bíblia diz que só quem liberta o ser humano do pecado é o Senhor Jesus. Diz ele que não está centrado a libertação do ser humano em doutrinas bíblicas. João 8, 32 e 36 está escrito que e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem liberta o ser humano do pecado é só o Senhor Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo número 13, está escrito que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar, porque estava escrito, maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro justamente para resgatar, libertar a humanidade do pecado. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo número 21, está escrito que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que através dele, quem é ele? Jesus, dele, Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus, ou seja, libertos do poder do pecado, da condenação e do inferno. Então, só através de Jesus, enquanto eles, na doutrina da libertação, na teologia da libertação, que não precisa o ser humano para ser liberto do pecado, está centrado nas teologias bíblicas, nas doutrinas bíblicas. Mas, para receber a libertação do pecado, segundo eles, precisam estar somente na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Ou seja, só precisa ser contrário. Só precisa levantar o seu voto, sua voz contra o governo, contra as bandeiras e defender as suas teses. Aí sabe o que nasce? Desse impulso surge a ideologia de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Então é por causa disso que existe todo esse governo, toda essas greves, esses grupos LGBTs, gays, homossexualismo e etc., por causa justamente dessas doutrinas instaladas. E por trás de tudo isso está o diabo com seu poder do pecado operando, dominando e escravizando pessoas até mesmo academicamente inteligentes, mas uma inteligência voltada para o mal, escravizada pelo mal, escravizada pelo pecado, porque o pecado deturpa, e é por isso que eles deturpam e apoiam, defendem com unhas e dentes, ferrenhamente. A terceira teologia das teologias modernas, a primeira é o pecado social, a segunda é a teologia da libertação, que o ser humano, basta ele se voltar aí à indignação social, ou seja, não aceitar sua condição social, não aceitar e lutar, etc. E a terceira é o liberalismo teológico. Aqui, o liberalismo teológico é justamente a questão de querer tirar
querer diminuir o poder da palavra de Deus. Enquanto no Apocalipse está escrito que não é para nem diminuir, nem é para aumentar, nem para aumentar. É para ser exatamente o que ela está escrito. Porque quer aumentar ou diminuir as pragas que estão escritas nelas, que outrora o Egito sofreu e outros povos sofreram, até mesmo Israel sofreram, então estes contrairão também. Se diminuírem ou aumentarem, então também serão acrescentadas essas pragas. Então, o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? A teologia do liberalismo teológico. Essa teologia do liberalismo teológico é onde a razão é colocada acima da revelação divina. É onde o que eu acho é o que é mais importante, não a revelação divina. O que eu penso é o que é mais importante e não a revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras, como resultado disso, a inerrância, a infalibilidade dela, a inspiração que ela é própria, são consideradas, a Bíblia se torna considerada mitológica, ultrapassada, antiga, falha, que precisa ser novamente escrita. Isso é uma teologia do liberalismo teológico. Assim, o pecado é relativizado. Quando o liberalismo entra em cena, então o pecado é relativizado, ou seja, a Bíblia diz que é pecado. No relativismo, no liberalismo teológico, diz que não é pecado. Diz que não é pecado. Então, assim, o pecado é relativizado. Relativizado, ou seja, o pecado não é pecado. E se a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. Foi pecado no tempo de Jesus, foi pecado no tempo de José, foi pecado no tempo de Adão, continua sendo pecado nos dias de hoje. Ou seja, é absoluto o que a Bíblia diz. Não é relativizado. Não é mudado no passar do tempo, das décadas, dos milênios. Não. É absoluto. Então, no liberalismo teológico, é relativizado. Assim, o pecado é relativizado. O ecumenismo religioso é propagado. Ecumenismo religioso. O que é o ecumenismo religioso? É quando se reúne. É quando todos se reúnem. Imagine. Um pastor e um padre, um macumbeiro, tudo numa mesma reunião e tudo no mesmo sentido. Isso é ecumenismo. Então, quando o pecado é relativizado, assim o pecado é relativizado no liberalismo teológico, quando o liberalismo teológico está dominando, as doutrinas teológicas modernas são essas do liberalismo teológico, porque afrouxa, relativizando o pecado. O ecumenismo religioso é propagado, ou seja, tem se alastrado, tem ganhado popularidade. Bem recente, uma prova do ecumenismo religioso. A própria Igreja Universal do Reino de Deus, no Templo de Salomão, realizou um casamento. Isso é relativizar o pecado. E, ao mesmo tempo, o ecumenismo religioso propagado. E
Houve um casamento com aproximadamente quase, mais ou menos, de 19 mil a quase 20 mil casamentos religiosos, com forma figurino. Pergunta: qual o problema? Nenhum. Porque é para ter casamento. Mas a questão, como eram os casamentos? Pessoas que já viviam as décadas, pessoas que já viviam no mesmo teto e tendo um casamento que representa pureza, aonde não deveria existir, não deveria passar por isso. Casamento religioso significa um casamento que é dentro da vontade de Deus. Pessoas puras, pessoas virgens, que se unem em um laço matrimonial segundo a vontade de Deus. Mas enquanto isso, imagina uma pessoa casando-se religiosamente, já viveu com vários, sem a moral, filhos, talvez netos, e de repente casado em véu e grinalda, branco, etc., que representa a pureza, a santidade de Deus. Isso é fruto do relativismo do pecado e do ecumenismo ao mesmo tempo religioso propagado. E isso não eram só os membros da igreja, eram pessoas que não faziam parte da igreja. Pessoas que desejavam casar, casavam. E isso a gente vê aqui, ali e além. Aqui, ali e além. Então, o liberalismo teológico e toda a experiência espiritual é considerada válida. Ou seja, é tanta gente falando sobre Deus, é tanta gente nos púlpitos, nas igrejas, é tanta gente falando na internet, mas sem um compromisso. E tudo é válido. E tudo é aceito. Por que isso? É as teologias modernas. É o liberalismo teológico. Ou seja, a frouxidão, a falta de seriedade, segundo a Bíblia. O ideário da teologia liberal, do liberalismo, é a de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam nas revelações das Escrituras. Então, esse liberalismo é completamente oposto às doutrinas bíblicas. Completamente oposto. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Podemos vermos essa realidade. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, e etc. Último tópico. A normalização do pecado. Crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denomina-se ética. E é a prática. A ética é a prática dessa conduta que recebe o nome de moral. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falhas do caráter. Ou seja, o ser humano, para viver agora, tendo uma aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ou seja, vivendo falsamente. Vivendo não segundo a vontade de Deus nem a verdade de Deus. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Então o ser humano passa a viver essa incompatibilidade com a fé bíblica. Incompatibilidade com o que diz a Bíblia. Incompatibilidade com aquilo que Deus estabeleceu, com aquilo que Deus exigiu. Fazendo completamente ao contrário. Aquilo que Deus condena, praticando. Aquilo que Deus reprova, praticando. E ao mesmo tempo alegando estar em Deus. Em Deus.
Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica e passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Então, dentro dessa questão da crise ética e moral, então passa a ter como evidência aí a normalização da imoralidade sexual, né, do aborto e do uso de drogas e muitas outras aí pautas votadas em Senado e plenário, nas câmaras e etc. Subtópico 2, a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, onde o ser humano vive essa questão de macular o leito de um casamento, de um matrimônio que deve ser santo, deve ser puro, deve ser fiel, aonde nesse aspecto o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promove luxúria e licenciosidade. O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Então, tudo isso porque o pecado está por trás. E o ser humano não está fazendo caso do pecado enquanto o pecado está causando grandes danos nos lares, nas famílias, dos seres humanos. A desacralização da vida. A desacralização da vida é porque propaga-se a autonomia incondicional sobre o corpo sem as devidas limitações éticas e morais. Ou seja, o slogan meu corpo, minhas regras. Ou seja, reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer os suicídios e a eutanásia. Ou seja, pode fazer o que quiser com a sua própria vida. Pode se suicidar, pode tomar medicamentos para ter a eutanásia, né? Adiantar a morte, estando sobre um leito, desligar uns aparelhos, etc. Tudo isso concordemente aprovado pelas leis. Então, as leis que estão aí fazendo com que a desacralização da vida. O único que tem o poder e o direito de tirar a vida, de dar verdadeiramente a longevidade, de mudar o ser humano do jeito que ele quer, é Deus. Enquanto isso, o ser humano está mudando o corpo, transformando o corpo, e aí por diante. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. E que a deturpação da doutrina do pecado, o pecado é coisa séria. Reflita sobre o pecado, porque o pecado, a Bíblia diz, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Enquanto há uma deturpação do pecado, que não existe inferno, o pecado está ganhando campo, espaço e ceifando vidas. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.